Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos para mais um episódio do Bíblia, um Tesouro Escondido. Estamos meditando agora no livro de Deuteronômio. No episódio passado fizemos um panorama, um esboço do livro de forma geral. E hoje nós vamos entrar nos seus primeiros capítulos. E para estudarmos este livro, no episódio de hoje, eu quero saudar os pastores que sempre estão conosco, que fazem parte deste programa, o pastor Fernando e o pastor Diniz. Paz do Senhor, pastores. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Sejam sempre bem-vindos. Nós queremos hoje iniciar aqui o capítulo 1. Falaremos um pouco nesse episódio entre o capítulo 1 e o capítulo 4. E há uma colocação que é importante. Nós que estamos lendo, nos nossos dias, quando olhamos o livro de Deuteronômio, vai nos parecer, de uma forma, no primeiro momento, que é uma repetição. E de fato é, para nós que estamos lendo aqui hoje. Porém, esse livro, nós precisamos entender que eles estavam diante agora da posse da terra e havia toda uma geração que não havia vivido as primeiras experiências. Então podemos dizer que para aqueles que estavam ouvindo ali, era a transmissão de uma herança, sendo que esta herança possuía dias maus, derrotas, vitórias, ensinamentos que agora seriam muito úteis para eles. Eu queria passar aqui a palavra ao pastor Diniz para fazer essa introdução para a gente desses primeiros capítulos. Pai do Senhor, pastor Diniz. Pai do Senhor. É interessante que Moisés está ali já como um sobrevivente, na beirinha da terra, e ele vai reunir todo o povo para dar um testemunho maravilhoso acerca do Senhor. Como demos uma pinceladazinha no último episódio, anterior a esse, nós falamos sobre Moisés. Ele já sabia aqui que ele não ia entrar na terra. Isso é maravilhoso, porque é um homem que sabia quem ele era e quem era Deus. Não tinha uma revolta, não tinha uma mágoa, característica da vida dele e de tantos outros servos de Deus. Então a primeira coisa é o servo saber ouvir não. Moisés estava ali contrariado. E mesmo assim, ele vai dar um testemunho de quem é esse Deus, das maravilhas desse Deus. E como você bem ressaltou, para nós é uma repetição, para quem está lendo, mas temos de lembrar que aquela geração tinha morrido, porque o Senhor tinha jurado, depois de Cádiz Berneia, devido à incredulidade dos 10 espias, o Senhor disse que aquela geração não entraria na terra. Moisés ainda estava ali, também não ia entrar também, porque era daquela geração. E Moisés tinha um outro motivo, porque ele feriu a rocha 2 vezes. Mas o povo estava ali. E aquela geração nasceu no deserto. Então podem ter visto algumas experiências e não viram outras. Tinha gente novinha ali que não tinha visto praticamente experiência nenhuma. Então Moisés vai falar para ele de quem é esse Deus, do poder desse Deus, das maravilhas desse Deus, e mostrar para eles que tudo é graça. Nós falamos do tempo da lei, mas no tempo da lei, ninguém foi salvo pela lei. E ele vai mostrar a bondade desse Deus, a fidelidade desse Deus e a misericórdia desse Deus. Isso é maravilhoso. É um ensino, é uma aula maravilhosa. Agora, pastor Fernando, o pastor Diniz colocou aqui, acho que nós podíamos falar um pouquinho sobre esta graça. O que é a graça? Porque nós olhamos os capítulos, os livros anteriores, vamos encontrar um povo que por diversas vezes foi tão desobediente, tendo tudo, mas Deus ainda, com esta graça maravilhosa, conduz esse povo para cumprir a promessa que havia feito, não é? O que seria interessante falar um pouquinho disso? Exatamente. A graça é quando você recebe aquilo que você não merece. Isso podemos dizer assim, nada que nós recebemos do Senhor, nós merecemos, e aquele povo ali era da mesma forma. Ou seja, se era o ano 40º, no versículo 3, diz aqui que era o ano
40º. Então é a contagem da saída do Egito. Então foram 40 anos de peregrinação. E quando nós olhamos para a palavra, a gente vê 40 anos também de murmuração, de reclamação, de rebeldia, de levantes contra o governo que Deus tinha instituído, né? E por isso aquela geração, a incredulidade diante 2 anos que eles tinham saído, né, do Egito, e Deus manda eles espiar a terra, era o momento da conquista, era o momento de possuir a terra, mas 40 dias, né, eles espiaram, eles conheceram, eles trouxeram os frutos da terra, mas trouxeram juntos a incredulidade. 10 deles, né, foram incrédulos e não confiaram naquela promessa que Deus tinha feito. Mas mesmo assim, era o amor de Deus, né? O amor de Deus que excede todas as coisas, que é maior de todas as coisas, que excede o nosso entendimento, né? E Deus estava pronto a abençoar aquele povo. Era uma profecia de praticamente 500 anos, quando Deus chama Abraão. Deus leva Abraão ali em Canaã e diz assim: olha, a tua descendência, Abraão, eu darei esta terra. Então aquela profecia estava prestes a se cumprir ali depois daquela jornada. E Moisés então começa a relembrar os feitos maravilhosos, gloriosos do Senhor, as maravilhas que Deus tinha feito, mostrar a fidelidade do Senhor para com aquele povo, né? Trazer à memória todas essas coisas para que ele soubesse, como o Diniz falou, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que nos trouxe até aqui? Se nós estamos vivos, e no capítulo 4 vai dizer isso, quando Moisés diz assim: olha, vós todos que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, vós hoje todos estáis vivos. Então vocês estão vivos aqui por conta desse amor, dessa fidelidade do Senhor, desse cuidado do Senhor, porque vocês se chegaram a Ele, né, estiveram em comunhão com Ele, e por isso vocês foram guardados e estão vivendo aqui esse momento glorioso, prestes a possuir esta herança maravilhosa que Deus tinha preparado para eles, né? Só fazer um comentário aqui sobre esse assunto da graça, rememorando um pouquinho, lá em Cades Berneia, quando os espias voltaram, Josué disse uma palavra maravilhosa: se o Senhor se agradar de nós, nós entraremos, nós possuiremos essa terra. Não tem gigante, não tem cidade fortificada, não tem nada, basta o Senhor se agradar de nós. E aí você vai fazer uma pergunta, né? Trazendo para os nossos dias, nós estamos aí na margem do Jordão, quase chegando na terra prometida, na Canaã celestial. O que é que eu tenho para o Senhor se agradar de mim? O que é que você tem? O que é que Josué tinha? O que é que Caleb tinha? Só tem uma coisa: a fé. O que é veleira? A fé. Fé em quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus prometeu. Eu creio. É a palavra. É a palavra, é o poder da palavra de Deus. A fé faz você acreditar, como diz lá a palavra lá em Hebreus 11, quando fala da fé, faz você ver o invisível. Moisés ficou como quem olhava e via o invisível. Então a fé é isso. Hoje nós vivemos no cristianismo, trazendo para os nossos dias, a gente critica lá os espias covardes, mas hoje, os 10, hoje nós vivemos dias de grande incredulidade. Cristãos que não acreditam nem em céu, que não acreditam que Jesus vai voltar. Por isso que Jesus, naquela parábola da viúva ali, do juiz iníquo, ele diz... haverá fé na terra, né? Haverá fé na terra, quando o Filho do Homem vier. Então, ele diz assim, o Senhor não vai atentar para aqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Quem é que clama de dia e de noite? A igreja. Qual é o clamor da igreja? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Qual é a grande promessa para nós? É a terra prometida, novamente. Agora, a incredulidade está aí, no meio do cristianismo.
Muita gente hoje é cristão, mas não acredita em céu. Não acredita que Jesus vai buscar a sua igreja, que são promessas que estão na palavra. Então, na verdade, estão dizendo que Jesus é um mentiroso. É essa incredulidade que tinha naqueles corações, que havia naqueles corações. É a mesma incredulidade. Incredulidade. Então, a salvação ali foi... A reprovação deles ali foi pela incredulidade. Mas a aprovação dos dois foi a fé. Interessante, né, pastor Diniz e pastor Fernando? Porque no Antigo Testamento nós vamos encontrar essa fé representada pela obediência, né? Então, a obediência à palavra de Deus, às orientações do Senhor. Então, essa disposição em obedecer, né, é representada a fé. As pessoas pensam em fé achando que é só depois de Jesus, mas Abraão é chamado pai da fé. Pai da fé. Né? Abraão creu em quê? Na palavra de Deus. A fé é essa. A fé é diferente de crença, de Muito acreditar. Porque Satanás, ele crê. A Bíblia diz que ele crê e estremece. Mas a fé é obediência. A fé Jesus é o autor consumador da fé. A fé é não mais eu vivo, Cristo vive em mim. A fé é saber que nós temos a mente de Cristo. A fé é Jesus orando ao Pai e dizendo, olha, eu peço isso, mas o que eu quero é que a tua vontade prevaleça. A fé não questiona por isso, porque a promessa de Deus para nós hoje não é que Deus nos daria carro novo, casa nova, bens materiais, como o cristianismo muitas vezes prega do evangelho da prosperidade. Não é isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para te dar a vida eterna. E um monte de crente não quer vida eterna. Quer as coisas daqui. Mas a promessa é vida eterna. Que moveu a igreja primitiva. Estava perdendo tudo, menos a herança. Perseveravam na doutrina, né? Perseveravam na fé. Glória a Deus. Né? E essa obediência, ela deve ser uma obediência por amor ao Senhor. Né? Paulo diz assim, eu conheço Deus em quem eu tenho crido. E ele diz assim, lá na segunda carta ao Timóteo, quando ele fala do final da carreira dele, ele diz assim, desde já a coroa da justiça me está preparada, a qual o justo juiz naquele dia dará a mim. Ele diz assim, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, quando você ama essa promessa, quando você ama quem te fez essa promessa, é essa obediência, é essa a fé, né? A fé é esta obediência, não por uma imposição, não por medo de ser punido, mas por amor àquele que te resgatou do Egito, te conduziu nessa jornada, te preservou nessa jornada, está prestes a te colocar na terra prometida. Né? Está lá em Hebreus também, no capítulo 11. Não me lembro agora o verso, não sei se é verso 4 ou 6. Quando o Espírito Santo ali, através do servo que ele estava usando, alguns acham que é Paulo, outros acham que não, mas seja quem for, quando ele diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O problema das pessoas é que elas não entregam o caminho, elas querem o abençoador, mas não entregam o caminho. Salvação é dom de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É isso que o homem precisa de entender. A salvação é um projeto de Deus, ou você aceita ou não aceita, não tem negociação. E você vai ver uma coisa maravilhosa também nos Salmos, que o salmista diz assim, contigo está o perdão. Para quê? Ele diz, para que sejas temido. Temor não é medo. Não é medo de Deus, é saber que Ele tem o perdão. Eu sou pecador, eu só posso ser salvo com esse perdão. Não tem um justo sequer, ninguém bom. Então eu tenho de acreditar nesse amor. É aquilo lá, Deus amou e deu tudo. Ou você crê ou não crê nesse amor. Então é por isso que é dito que a fé não questiona.
porque eu creio que Ele me deu o melhor, Ele me deu vida eterna em Jesus, autor e consumador da minha fé. Tudo veio de Deus, nada veio de mim, não é minha bondade. O crente deve ser bom? Deve ser justo? Deve fazer boas obras? Deve, mas tem ímpio que faz também, e não é por causa de salvação. Pessoas boas, de índole boa, natureza boa. Agora, para nós fazemos as boas obras não para ser salvos, nós fazemos porque somos salvos. É consequência daquilo que o Senhor fez. E o que Moisés, voltando aqui em Deuteronômio, o que Moisés está falando para esse povo, e ele lá no final do livro vai falar disso, é que Deus pode não fazer o que eu quero, mas Ele é bom. Glória a Deus. Entendam isso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E para você que nos acompanha, nós estamos falando só do primeiro capítulo. Por isso que o programa chama Vamos adiantar um pouquinho. Bíblia, o Tesouro Escondido. Nós estamos mergulhando nos tesouros do livro de Deuteronômio. Então, vamos lá. Eu queria ler um texto do capítulo 2, que é um ensino interessante aqui. Eu vou ler o primeiro, o segundo e o terceiro versículo. Diz assim: Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Assim tendes rodeado esta montanha, virai-vos para o norte. Pastor Diniz, o que o Senhor queria ensinar aqui, através de Moisés, nesse capítulo? Olha, eles ficaram rodeando a montanha de Seir, foi o juízo sobre eles, até que morresse aquela geração, conforme Deus tinha determinado. E o mais maravilhoso aqui é que quem determina tudo é o Senhor. E quem diz ali, virai-vos para o norte, é esse Deus que estava chamando eles agora para viver da revelação, da submissão ao Senhor. Virai-vos, muda de postura, muda de mentalidade. Eram crentes, todo mundo estava ali, todo mundo ali era crente. Se perguntasse ali, todo mundo ia dizer, até os incrédulos iam dizer que eram servos de Deus. Mas o coração cheio de incredulidade. E Deus chama agora para uma mudança de mentalidade. Virai-vos para o norte. Chega desse tempo, dessa religião, que você está no mesmo lugar, girando em torno de uma mesma coisa, que você não vai em lugar nenhum. Deus quer te fazer ver o Jordão abrir, Deus quer te levar à terra prometida, Deus quer te levar a experiências novas, quer tirar você dessa religião onde você vive uma mesmice, rodando sempre no mesmo lugar e não vai a lugar nenhum. Glória a Deus. Vira algo, vamos dizer assim, mecânico, né? Vira algo litúrgico apenas, e não é isso que o Senhor quer uma experiência com Ele. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, diz assim, novas são cada manhã. Então virar para o norte é uma nova caminhada para que você consiga viver essas experiências que o Senhor tem para a sua vida, seja rumo àquilo que é o... Se ficasse rodeando ali, jamais iriam chegar no destino que Deus tinha, que era cruzar o Jordão e entrar na terra de Canaã. Então, virar para o norte ali é uma nova postura para que a promessa fosse alcançada, a profecia se cumprisse na vida deles, e é uma experiência nova, e Deus quer fazer isso. O Espírito Santo de Deus, ele faz isso na vida do homem, quando o homem entrega, Diniz citou o Salmo, né? Entrega o teu caminho. Então, quando o homem entrega o teu caminho, ele pergunta assim: qual é o seu caminho? Se alguém perguntar assim, qual é o seu caminho? Não, eu não tenho mais caminho. Eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Por isso não é mais meu, né? Não é mais meu. Por isso eu disse assim, eu sou o caminho. E é um caminho de uma experiência nova a cada dia com Ele. Então é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Deixa a montanha de Seir para lá, né, onde veio ali o juízo em cima daquela incredulidade, rumo a uma experiência nova, né, uma nova, vamos dizer assim, promessa que Deus tinha para ele, para que ela pudesse se cumprir na vida deles.
Amém. Pastor Diniz, Só um Sim. detalhezinho aqui para a gente completar, que nós estamos um a pouquinho, gente podia o tempo fechar tá um esse pouquinho avançado. episódio, né, com essa colocação final. Lembrar da fidelidade de Deus. Porque nesse mesmo capítulo, Deus vai orientar que eles não iriam possuir a terra dos Edonitas, dos Moabitas e dos Amonitas, que eram descendentes de Esaú, de Ló. Uhum. Mesmo não sendo servos de Deus, esse povo não servia ao Senhor, mas por causa de promessas feitas aos antepassados deles, Deus estava aqui honrando. Deus vela pela sua palavra, né? Deus é um Deus fiel. E mesmo na vida do povo de Deus, Deus coloca limites para nós. Aquilo que Ele tem. Olha, isso aqui eu tenho para você, isso eu não tenho. Nós não podemos tudo, né? Ali existem limites. Isso não é seu. Porque Deus não é seu servo. Não, eu quero, a terra deles é muito boa, eu estou interessado, são cidades muito prósperas. Não, ali não tem negócio. Ali vocês não vão entrar. Não pode ser um Acabe da vida, né? Então Deus é o senhorio dele. Amém. Né? Ele estabelece o que ele tem para nós. Glória a Deus. Bom, nós aqui mergulhamos bastante nos primeiros capítulos. Queremos deixar então agora para os próximos episódios e deixar aqui o nosso abraço fraternal a todos, agradecer a presença dos pastores. A paz do Senhor, companheiros. Paz do Senhor a Paz do todos. Senhor.